Mas eu pegando a questão, Manfis, na sua opinião, o Banco Central demorou para agir? Essa é uma resposta difícil de falar. O que eu posso dizer é o seguinte, são dados, né? A Polícia Federal, ela detectou crédito fictício do Master, antes de ser Master, sendo o máximo, em 2023. Sim. O mercado interbancário, que é o mercado entre bancos, já não doava dinheiro para o Banco Master desde setembro de 2024. Então você faz uma pergunta, se o mercado interbancário não aceita fazer, né, compra e venda de dinheiro que é no interbancário no Master, sendo que duas das maiores plataformas, que eu não vou dar o nome aí, é só todo mundo ler na imprensa, uma com quase 30 bi de CDB, só procurar aí que você acha, né, parecido lá com o X. As duas plataformas em outubro proibiram qualquer venda de produto Master. Em 2024, a pergunta que você tem que fazer é por que o Banco Central não viu? Não em 2025, em 2024. Depois o Banco Central suspendeu a supervisão do Master, hoje está aprovado. Não foi em 2025, foi em 2024. Roberto Campos Neto. A pergunta é, por que deixaram crescer uma coisa que naquele momento não ia fazer nem cócega no sistema financeiro? Então, a pergunta é, depois que mudou a gestão do Banco Central, né, e quando houve as conversações da compra do Banco de Brasília sobre o Master, naquele momento o Banco Central percebeu que tinha alguma coisa de errado, né? Que a gente pode dizer que o atual Banco Central tomou providência. E vem tomando providência, né? Eu queria alertar, como eu falei de uma outra vez que eu vim aqui, que a área técnica do Banco Central é de primeiríssima linha. Quem já trabalhou no mercado financeiro sabe que o setor de auditoria do Banco Central é uma coisa de primeira categoria, né? Então, assim, tanto que o diretor, né, que tentaram colocar contra a parede pelo ministro, o de fiscalização, que o Toffoli tentou colocar na parede, ele falou, estou aqui 24 horas. Por quê? Porque a área técnica do BC não tem nada para temer. Para quem está nos vendo aqui, o BC sabe até os centavos de transferências. Então, assim, eu não acredito que a área técnica do Banco Central não tenha detectado nenhum problema, né? Então, essa questão, se demora ou não demora, a gente tem que também considerar o seguinte, né? O colegiado do Banco Central, isso aí está na norma do Sistema Financeiro Nacional, quem toma a decisão de intervenção ou não, de liquidação ou não, de fusão ou não, é o colegiado. E a palavra final é o presidente do Banco Central. Então, essa pergunta vocês deveriam fazer para o Campos Neto. Professor Beluso, passo para o senhor. O Banco Central demorou para agir? Eu diria, sancionando aqui a manifestação, já em 23 havia muita suspeita, muita desconfiança em relação ao Banco Master. E aí eu não sei se vocês vão concordar, isso, por incrível, isso empurrou o Banco Master para emissão de ativos cada vez mais perigosos. Porque o pessoal do mercado certamente já percebeu que o buraco era mais embaixo. Porém, demorou sim, devia ter sido tomada essa providência antes, porque eu ouvi muita gente na época, o Vorcaro foi na minha casa. Ah, é? É. Eu nem vou dizer o que ele queria, mas pode dizer, não tem problema. Imagina, não. Como eu escrevi 3 livros com o Gabriel, sim, ele não falou isso explicitamente, mas ensinou que eu ia conversar com o Gabriel, etc. Eu falei, você vai me desculpar, mas eu não faço lobby, né? Só faltava essa para minha vida, né? Chegar e fazer um lobby.
Mas aí tem um modo de se comportar. Né? Porque se a investigação avançar, vai ser um problema, porque tem muita gente que o método dele era se aproximar, né, das pessoas, se aproximar, etc., de quem tivesse importância ou tivesse capacidade de decisão. Ele jogou claro isso, não? Ele jogou claríssimo, não há nenhuma dúvida de que ele era um operador perigoso, né? Porque ele foi cooptando. Eu diria que nós vamos ter que esperar se for desvendado, tem muita gente da área política que foi seduzida por ele. Eu diria, professor, que o risco sistêmico político ainda é maior do que o financeiro. Eu pergunto, eu vou passar para o Eduardo Velho, mas se eu antes pergunto ao senhor, desculpe a indelicadeza, não sei, ele chegou a convidá-la para ser consultor do banco, fazer parte da diretoria, alguma coisa? Não, ele insinuou. Insinuou, mas falei, tô fora, não... Só faltava aos 83 anos eu fazer uma patifaria. Nem brinco. Mas perfeito, professor. Eu passo, por favor, Eduardo Velho, para você, na tua leitura, o Banco Central demorou para agir? Eu vou dar a minha opinião, como eu faço na gestão da empresa, da nossa empresa de investimentos. Sim, tecnicamente falando, eu acho que, não sei, não estou dizendo quem foi, que momento foi, mas já havia muito claramente sinais claros, né? Indicadores, né, claros que esse banco devia ser dado uma boa olhada e parece que foi alertado, segundo até mesmo matérias que foram divulgadas já, inclusive, na imprensa. Então, minha opinião, sim, o Banco Central demorou a agir, que eu acho, essa é a minha opinião. O segundo ponto, só o risco sistêmico, que o doutor Manfred falou. O risco sistêmico, quando eu falo risco sistêmico, é uma palavra geral, é qualquer banco. O risco sistêmico é um processo generalizado, né, de perda de confiança, digamos assim, do sistema, e que impacta, de certa maneira, um grande volume de saída de recursos, seja de bancos grandes, bancos médios, bancos pequenos, gestoras, corretoras, distribuidoras, sei lá. Então, fundos. Então, ou seja, o que eu comentei é que mesmo que ocorra ainda alguns fundos aí que devem estar preocupados, claro, sempre vão ter alguns operadores aí que estão carregados, né, com alguns FDICs que tenham a ver. Então, eles realmente estão preocupados. Deve acontecer, inclusive, isso. O que eu quis dizer é que o risco sistêmico de ter um grande impacto na economia brasileira, no mercado de ativos, no mercado de juros, futuro, no mercado de bolsa, não vejo muito. O que eu vejo é o risco político. Aí sim, isso dependendo do desdobramento dessa crise e dos nomes que poderão aparecer de forma aí, sequencialmente, e um desdobramento de uma CPMI, a gente não sabe se vai ter uma CPI ainda no Congresso, vai depender agora, depois do Carnaval, que talvez isso aconteça, até mesmo de delações. Aí sim que eu acho que pode até afetar exatamente aí a questão política, o cenário eleitoral, obviamente, né? Então, eu acho que esse que é o risco que ainda não está precificado pelo mercado e nem pelos investidores também internacionais, né? Pelo volume de recursos que entrou nos últimos 30 dias, inclusive não só de bolsa, mas de renda fixa aqui no Brasil, o mercado aparentemente está dando a probabilidade do risco sistêmico, não sei, probabilidade muito próxima de zero, digamos assim, né? Então, você vê pelo movimento dos recursos, até mesmo dos fundos. Não está tendo saída de recurso externo, assim, de forma expressiva no Brasil, nem dos fundos. Está tendo apenas uma realocação, uma certa cautela, principalmente, eu acho, aí sim esse mercado realmente vai sofrer um pouco mais de restrições, o mercado vai ficar bem mais cauteloso na colocação, inclusive,
desse tipo de FDIC, como aconteceu no Lava Jato. Não sei se vocês lembram, no Lava Jato o pessoal falou que esse mercado de FDIC ia quebrar. E, na verdade, foram recebíveis do petróleo, dos combustíveis, realmente algumas pessoas sofreram, mas não teve. Depois o mercado cresceu pra caramba. Então, eu acho que é o seguinte, as pessoas, quando tem crises, quando acontece a crise, aí todo mundo fala que vai ter problema, que não sei o quê. Mas, assim, vamos olhar o Brasil sempre, o doutor Beluso lembra bem disso, o doutor Manfred deve lembrar bem, o Brasil sempre trabalhou no corner. Tem que ter a crise para fazer algum ajuste. Foi a crise de 2002, teve a crise de 98, que levou à desregulação de 99. Quer dizer, o Brasil teve uma mudança fiscal, de certa maneira, até surpresa no início do primeiro mandato do governo Lula, em 2003. E é isso. Então, o Brasil... Isso sim que é uma característica estrutural no Brasil. O sistema financeiro nosso, eu acho ainda muito sólido ainda. Agora, o que eu vejo é um risco reputacional e, de certa maneira, político, principalmente político, pode acontecer dependendo dos desdobramentos da CPI, do crise do Banco Baixo. Mas eu acho que o Banco Central realmente demorou um pouquinho de agir, é minha opinião. Manfred, eu passo para você.